Olá pessoal, hoje nós vamos estar dando início a um estudo de suma importância para o Enem, que é termometria. É uma parte da termologia que estuda as relações entre as escalas termométricas. Então, nós vamos usar uns slides aqui, bem simples, bem básicos, para que você possa entender os conceitos de termologia, de termometria, e a partir daí, equilíbrio térmico e a relação entre as escalas. Preste atenção nos exercícios que serão apresentados para a aplicação da teoria. Estou torcendo para que tenham uma excelente aprendizagem. A termometria ela vai estudar as diversas maneiras de se medir a temperatura de um corpo. Mas o que é temperatura? Quando você toca em um objeto e o estado de agitação molecular dele é baixo, você diz que ele está frio. Ou quando o estado de agitação molecular dele é alto, você diz que ele está quente. Mas como é que a gente percebe isso? Não é perceptível a olho nu, porque o estado de agitação molecular ele acontece em nível microscópico. Então, todas as vezes que a gente fala em temperatura de um corpo, ele está relacionado ao estado de agitação molecular desse corpo. Então a termometria ela estuda as diversas maneiras de você medir a temperatura de um corpo. E o que é a temperatura? A temperatura é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico, ou seja, se o grau de agitação molecular de um corpo é alto, a agitação é muito alta, eu digo que esse corpo se encontra quente. Ou se o grau de agitação molecular deles é baixo, eu digo que esse corpo está no estado frio, está a uma baixa temperatura. Quando a velocidade dele é alta, da agitação molecular é alta, o corpo a gente diz que ele está quente. Quando o grau de agitação molecular deste corpo é baixo, eu digo que ele está frio. Então, temperatura é justamente a grandeza física que vai medir esse estado de agitação. E o que é o calor? O calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito, ou seja, quando a energia passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Observe essa ilustração aqui. Então nós temos aqui dois termômetros. Esse da minha direita, da sua direita, ele indica que o corpo está com uma maior temperatura, enquanto que o da esquerda, o corpo está com uma menor temperatura. Então o que vai acontecer? Vai haver transferência de calor desse corpo de maior temperatura para o de menor. O que significa calor então? É essa energia térmica que transita de um corpo para outro. Por exemplo, há uma diferença de temperatura entre o Sol e os planetas. Então, vai haver uma transferência de calor do corpo que tem maior temperatura, no caso o Sol, para o corpo de menor temperatura, no caso os planetas. Então, essa transferência, esse trânsito de energia térmica de um corpo para outro é o que a gente chama de calor. Muito bem. E o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico ele acontece quando você tem dois corpos de temperaturas diferentes. Por exemplo, esses dois corpos aqui têm temperaturas diferentes. Esse vermelho indica que ele está com uma alta temperatura e o azul indica que ele está com uma baixa temperatura. Então o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de calor desse corpo vermelho que tem maior temperatura para o corpo azul até cessar a transferência de calor. Quando cessa a transferência de calor, os corpos vão estar com a mesma temperatura, ou seja, eles estarão em equilíbrio térmico. Então, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem a mesma temperatura. Muito bem. E as escalas termométricas é o que nos interessa. Além disso que já foi falado, as escalas termométricas elas consistem em três escalas.
a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius, também dita como escala que indica a temperatura em graus centígrados, como se utiliza em algumas, é a escala que é mais usada nos países de língua portuguesa. Já a escala Fahrenheit, que é essa aqui que eu indiquei aqui no meio, é aquela que é mais usada nos países de língua inglesa. E a escala Kelvin é aquela que é usada nos meios científicos e técnicos. Bom, o que eu quero destacar aqui é alguns conceitos importantes. Primeiro, ponto de gelo e ponto de vapor. O ponto de gelo é exatamente este ponto de 0 graus Celsius em que ocorre a fusão do gelo. Ele passa do estado sólido para o estado líquido, começa a haver o derretimento. Já o ponto de vapor é quando a água atinge 100 graus Celsius, por exemplo, e começa a se evaporar. Então, as três escalas elas têm valores específicos para o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ou seja, o ponto de gelo e o ponto de vapor. No caso da escala Celsius, o ponto de gelo ele é igual a 0 graus Celsius e o ponto de vapor 100 graus Celsius. No caso da escala Kelvin, ou melhor, da escala Fahrenheit, o ponto de gelo ele é de 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor é 212 graus Fahrenheit. Já na escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, nós temos que o ponto de gelo ele corresponde a 273 kelvins e o ponto de vapor 373 kelvin. Então não esqueça esse resumo aqui. Ponto de gelo da escala Celsius 0 grau, ponto de vapor 100. Na escala Fahrenheit, ponto de gelo 32 graus Fahrenheit, ponto de vapor 212. Na escala Kelvin, ponto de gelo 273, ponto de vapor 373. Eles todos estão relacionados na mesma linha aqui, ó. Tanto o ponto de gelo quanto o ponto de vapor. Esses TC, TF, TK são medidas arbitrárias que correspondem à mesma linha ou ao mesmo alinhamento nas três escalas. E é aí que a gente utiliza para relacionar as escalas termométricas, que é o que nós vamos falar agora. Relações entre as escalas termométricas. Observe aqui, eu fiz tomei esse diagrama para ilustrar a relação matemática entre as três escalas. Olha aqui. Primeiro ponto fixo ou ponto de gelo, segundo ponto fixo ou ponto de vapor. Professor, de onde é que vem essa relação? Muito bem. Eu vou relacionar aqui os três valores para uma mesma medida de temperatura nas três escalas. Como é que eu monto essa minha relação aqui? Eu pego a temperatura que eu estou considerando, que eu não sei quem é, e faço essa temperatura aqui no meio menos 0. E C menos 0 dá C. E aqui o valor que vai estar aqui embaixo na proporção é esse aqui, ó, 100 menos 0. Então é o valor do meio menos o de baixo e o valor de cima menos o de baixo. Igual, aí aqui ó, vai ficar ó, temperatura em Fahrenheit menos 32, temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 212 menos 32. E 212 menos 32 dá 180. Aí aqui ó, temperatura em Kelvin menos 273 e 373 menos 273, que dá 100. Então, é sempre o valor do meio menos o de baixo e o primeiro valor menos o de baixo. Aí você obtém essa proporção aqui. C está para 100. F menos 32 está aqui, ó, F menos 32 está para 180, que é 212 menos 32 dá 180, igual
A temperatura em Kelvin, menos 273, está aqui, está para 373 menos 273. 373 menos 273 dá 100. Aí, simplificando isso aqui tudo por 20, vai ficar assim, ó. 100 dividido por 20 dá 5. 180 dividido por 20 dá 9. 100 dividido por 20 dá 5. E nós obtemos esta relação entre as escalas termométricas. Para que é que serve isso? Para transformar temperaturas de grau Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin, e assim você transforma temperaturas de uma escala termométrica para a outra. Tudo certo? Então vamos ver uns exercícios onde a gente possa fixar melhor esses conceitos trabalhados. A primeira questão é uma questão do Enem, que diz o seguinte: em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de agitação de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática, preste atenção, do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e de temperatura? Ora, não esquecendo que ele destacou que a ideia de calor está associado a algo quente e temperatura está associada à quantidade de calor de um corpo. Muito bem, então esses conceitos eles são limitados e não permitem verificar algumas situações do dia a dia do ponto de vista científico. Por exemplo, olha as opções. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. É nesse momento que as ideias de calor e de temperatura elas vão ser limitadas. Por quê? Justamente porque é impossível, durante a fervura da água, você usar apenas a ideia de sensação para dizer que a temperatura do corpo, a temperatura vai ficar constante durante o tempo de fervura da água. Então não é possível meter a mão lá assim primeiro, porque você vai se sentir, vai se queimar. Então, de cara, a letra A, ela já mostra a limitação do conceito de calor e temperatura do ponto de vista científico. A questão 2 ela é uma questão de cálculo. Então, olha o que diz ela. 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro graduado na escala Fahrenheit, fornecem a mesma leitura para as temperaturas de um gás. Determine o valor dessa temperatura. Ora, a resolução diz o seguinte: a fórmula de conversão nós já conhecemos. Temperatura em Celsius está para 5, assim como Fahrenheit menos 32 está para 9, assim como Kelvin menos 273 está para 5. Como ele está utilizando apenas as escalas Celsius, ele está relacionando as temperaturas em Celsius e Fahrenheit, nós vamos utilizar apenas parte da fórmula, que é só aquela que nos interessa. Aqui relaciona Celsius e Fahrenheit. Muito bem. Como ele diz aqui algo importante, ele disse o seguinte, que os dois termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, fornecem a mesma leitura para a temperatura de um gás. Ora, se fornece a mesma leitura para a temperatura de um gás, então eu posso fazer o seguinte: a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Fahrenheit. Então fica assim. Na fórmula que eu destaquei, fica assim, ó, temperatura em Celsius está para 5, assim como onde tem na fórmula Fahrenheit, eu vou colocar Celsius porque os dois valores são os mesmos. E aí deixa somente uma incógnita para você resolver essa proporção. Aí eu faço meios e extremos lá da matemática, e você obtém isso aqui. C vezes 9 dá 9C, assim como o 5 que está aqui embaixo vai multiplicar o C menos 32. 5 vezes C menos 32. Esse 5 que está fora do parênteses multiplica os que estão dentro. Aí fica assim, ó, 5 vezes C dá 5C, menos 5 vezes 32 dá 160. Como eu quero achar o C,
Esse 5C que está no segundo membro, eu passo ele para o primeiro. Ele está positivo, ele vem negativo. Aí fica assim, ó, 9C menos 5C é igual a menos 160 que ficou no segundo membro. 5C menos 9C menos 5C dá 4 igual a menos 160. O quadro está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo, aí fica menos 160 dividido por 4, logo a temperatura em que o gás tem a mesma temperatura, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit, é a temperatura de menos 40 graus Celsius. Ok, pega a terceira questão e diz o seguinte: em uma temperatura na escala Fahrenheit é indicado por um número que é o dobro daquela pelo qual ela é representada na escala Celsius. Essa temperatura, olha disso. Ele te disse que a temperatura em Fahrenheit é igual ao dobro da temperatura na escala Celsius. É só pegar a primeira parte da igualdade, onde tiver F, coloca 2C, faz meios extremos e encontra a temperatura em Celsius. Forte abraço a todos, estou torcendo por você. Estude.